Gente, o mundo está mergulhado em fraqueza. A gente pode ver que para todo lado que a gente olha tem fraqueza e muitas vezes a gente encontra isso dentro da gente mesmo. O fato é que também existe um gozo na dor, existe um gozo no sofrimento, existe um prazer na derrota. E pensando assim, de forma superficial, a gente pode achar que não. Só que quando a gente para ver cada detalhe, a gente percebe que as pessoas muitas vezes elas escolhem ficar na fraqueza, elas escolhem ficar naquilo que as faz mal, naquilo que faz com que elas sejam pessoas mais fracas e elas têm ali oportunidade atrás de oportunidade de fazer o que precisa ser feito, só que as pessoas simplesmente não fazem. Um caso que eu quero compartilhar com vocês e que eu acho que vai ser super pertinente é de uma aluna que eu tive, que ela me procurou porque ela já não aguentava mais o relacionamento que ela tinha. Ela estava num relacionamento onde não tinha agressão, não tinha nada do tipo, porém ela estava extremamente infeliz. O namorado privava ela das liberdades dela, coisas que ali não faziam mal nenhum para o relacionamento. Por exemplo, ela não podia sair para fazer aula de violino, que ela gostava muito, e ela teve que cortar várias coisas da vida dela. Quando ela me procurou, ela estava chorando, ela estava mal, ela estava querendo descobrir uma forma de conseguir terminar esse relacionamento. Bom, durante a consulta ela me contou que ela já tinha sido traída 2 vezes por ele e me perguntou qual que era a minha opinião profissional sobre isso. Eu falei para ela, olha, uma pessoa que priva a sua liberdade, uma pessoa que priva os seus direitos, que te mantém presa de certa forma e que ainda te trai, é uma pessoa que não te respeita, é uma pessoa que não merece estar do seu lado. Por mais que ela tenha outras qualidades, essa pessoa não tem o básico, ela não tem o mínimo necessário para cogitar a hipótese de ter um relacionamento. E aí, eu falei que a minha opinião profissional é que ela terminasse, que a gente fizesse um trabalho para que ela ficasse bem e depois que ela conhecesse alguém com padrões altos, alguém que realmente ia fazê-la feliz. Ela pediu um tempo para pensar e depois ela voltou falando comigo que ela queria dar mais uma chance, que ela queria continuar o relacionamento. Eu perguntei para ela, olha, pensa o seguinte, se você tiver a opção agora, hoje, de ficar com um cara que vai ser pra você tudo o que você sempre sonhou, um cara gente boa, que te respeita, um cara honesto, um cara bonito, um cara que tem várias qualidades, você largaria? E ela falou, sim, largaria. Ou seja, gente, ela não queria terminar por causa de insegurança, ela não queria terminar por causa de fraqueza emocional, por essa bosta desse medo de ficar sozinho que as pessoas têm, por esse medo de enfrentar os seus fantasmas. Então, muitas vezes você vai ter os seus medos, todo mundo tem os seus medos, eu tenho os meus medos e são muitos também, só que a questão, gente, é que vocês têm que enfrentar. Então vocês têm que pensar, poxa, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo, sei lá, de qualquer coisa. O que você tiver medo, você precisa se expor de forma controlada e inteligente a esse medo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho medo de me relacionar. Porra, eu vou parar de me relacionar por causa disso? Eu vou deixar de viver um amor? Eu vou deixar de ter uma família por causa dessa bosta, desse medo? É lógico que não. O que eu tenho que fazer é me relacionar de forma inteligente. Então eu vou selecionar uma pessoa que eu sei que é uma pessoa minimamente decente, que tem os básicos. Eu vou esquecer esse negócio de sentimento de, eu tô apaixonado pela pessoa, eu vou me relacionar com ela. Não, eu só vou me relacionar se eu ver que a pessoa tem o mínimo necessário, que é uma pessoa que mantém a palavra, que não quebra a palavra com nada, uma pessoa que faz questão de mim, que eu vejo nas atitudes práticas que ela realmente se importa comigo. Então, quando eu tenho medo, gente, se eu ficar alimentando esse medo, eu nunca vou superar. Bom, um medo que eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu tenho medo é de água muito escura. Eu tenho medo de me dar uma aflição pensar no mergulho, por exemplo, numa caverna. E o que eu vou fazer? Eu vou numas férias minhas fazer mergulho na caverna. Mas você tem medo? Sim, mas eu quero acabar com esse medo. O que adianta, gente, a gente ter medo se a gente não superar? Então, concluindo, muitas vezes o que acontece é que a gente tem o medo, a gente sabe que a gente tem o medo. Então a pessoa tá lá, a pessoa tem medo de se relacionar. Ela sabe que ela tem esse medo, ela sabe que isso não faz bem pra ela, ela sabe que vai prejudicar. Ela fala que ela quer superar, só que na verdade todas as atitudes dela são pra curtir esse medo. Então a pessoa, às vezes, ela conhece alguém que ela tem a oportunidade de tentar. Ela pensa, não, essa pessoa aqui é uma pessoa decente, eu posso tentar com ela. Só que vem o medo e ela prefere ficar no medo. Então, ou seja, ela está tendo a oportunidade de ficar bem, mas ela não quer. É a mesma coisa que acontece com pessoas que, por exemplo, a pessoa está triste e aí um amigo chama para sair e ela fala, não vou sair porque eu tô triste. Mas se você sair, você ia ficar bem, caramba. Então você vai ficar em casa curtindo a tristeza? Vocês estão vendo como que o sofrimento ele tem um poder muito grande de te manipular? Então a pessoa, nesse caso, ela quer
quer continuar triste, ela tá vendo que se ela passear ela vai ficar feliz, se ela conversar ela vai ficar feliz, mas não, ela quer ficar enfiada no quarto sem fazer nada, triste, curtindo a tristeza. Aí é difícil, gente, aí vocês não vão melhorar. Então, a questão é que quando você tem medos, quando você tem receios, travas, a sua mente, o trabalho dela é te proteger. Só que vocês têm que pensar que o trabalho da mente é te proteger, te dando prazeres, não te dando felicidade. Então a nossa mente, o nosso cérebro tem o lado binário e o lado emotivo. O nosso lado binário, o lado esquerdo do cérebro, ele foca tudo no que é prazeroso para você e te livra do desprazer. Então, quando você tem uma opção, o seu cérebro está cagando para o futuro, ele quer saber o que vai te dar prazer agora. Então, se você tem medo, o que vai te dar prazer agora é ficar longe do seu medo. Então, se você tem medo, você pode conhecer uma pessoa incrível que você vai evitar de se relacionar pelo medo de sofrer, porque agora te dá prazer ficar sozinho e saber que você não está correndo risco. É muito mais prazeroso você não estar correndo risco do que você entrar num relacionamento que pode ser bom correndo risco. Então, você tende a escolher esses pequenos prazeres. Entendendo esse processo, fica fácil de você controlar, fica fácil de você pensar, não, isso que está acontecendo comigo é simplesmente um processo mental. E se é um processo mental, o que eu vou fazer? Eu vou ir contra. A minha mente está falando para mim, poxa, não se relaciona porque você pode ser traído. Não se relaciona porque você pode sofrer. Só que aí você vai lá e você se relaciona. Você se relaciona porque racionalmente você entendeu que aquela pessoa é uma pessoa boa para você. Racionalmente você entendeu que você pode ter algo com essa pessoa. E aí você se relaciona. E aí, com o tempo, o medo se esvai. Esse medo seu, ele nunca vai sair antes de você se relacionar. Esse medo nunca vai sair, o meu medo nunca vai sair antes de eu mergulhar na caverna. Nunca, porque eu não fui, eu não sei, eu não tive uma experiência. Então eu preciso realmente me expor a isso para que eu consiga superar. Então, gente, pessoas fortes, elas têm medo também. Pessoas fortes, elas também têm suas dificuldades, elas têm ali os seus receios. A diferença do forte e do fraco é que o forte, ele não fica se escondendo atrás dos medos, ele não fica curtindo a dor, ele sabe que ele sente a dor, ele sabe que existe o prazer na dor, que existe esse gozo na dor que eu falei para vocês, mas ele escolhe a felicidade, ele escolhe ser feliz por mais que isso vai doer um pouquinho. Então vocês podem observar isso em tudo. Gente, a nossa mente, ela sempre prefere o que é mais fácil. Você prefere ficar em casa, se você for olhar de forma automática, você prefere ficar em casa vendo um filme do que ficar em casa estudando. Por quê? Porque o filme vai te dar prazer na hora. Você prefere sair para passear do que, sei lá, talvez fazer um trabalho escolar, porque aquilo vai te dar prazer na hora. Então tudo que vai te dar prazer momentâneo, você tende a preferir. Você prefere ficar em casa comendo do que fazer dieta. Você prefere descansar do que ir para academia. Então você só consegue inverter isso quando você começa a pensar no seu futuro. Só que para isso você tem que passar por sofrimento, para isso você tem que enfrentar os seus medos, você tem que enfrentar os seus fantasmas, você tem que ser uma pessoa mais forte do que você mesmo. Então eu quero que você pense o seguinte, gente: se você não consegue minimamente controlar os seus medos, você é escravo de você mesmo, você é escravo dos seus sentimentos, você não está vivendo, você não está sendo livre, você está sendo controlado pelo que você sente. Então muitas vezes a gente pensa, poxa, eu sou uma pessoa livre. Porra nenhuma. O que você sente controla a sua vida, como que você é livre? Você não é livre, você não tem poder de escolha. Freud falou uma coisa muito interessante, gente. É até legal entrar nesse assunto com vocês, porque assim, Freud, ele cita que ele foi o terceiro grande impacto na humanidade. Então o que acontece? Antigamente, as pessoas pensavam assim, poxa, o planeta Terra é o centro do universo, tudo gira em torno de nós. Se tudo gira em torno de nós, então nós somos as coisas mais especiais que existem no universo todo. Aí vem um cidadão e fala para eles, não tem nada disso, o planeta Terra é só um pedacinho, é um grão de areia, comparado a tudo que tem. E o Sol é o centro do nosso universo, mas tem vários outros universos, várias galáxias, então a gente é praticamente insignificante. Foi o primeiro impacto na humanidade. Depois veio a crença muito forte em Deus e a igreja que dominava tudo, e a igreja ela citava que nós fomos criados por Deus, que Deus criou todo mundo, Deus criou todo o universo. E eu não estou aqui discutindo religião, tá, gente? Se você acredita, é com você, se você não acredita, é com você também. Eu estou simplesmente citando os fatos. Então o que aconteceu é que nessa época tinha na mente de todo mundo que Deus criou todo o universo e que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, como diz a Bíblia. Então nós entendemos que, ora, se nós fomos criados por Deus, todos nós, então nós somos as criaturas mais especiais que existem no mundo. Não existe nada que se compare ao ser humano, então nós somos especiais. E aí veio um outro cidadão e desenvolveu a teoria do Big Bang. E aí nessa época houve-se uma quebra nisso e todas as pessoas receberam mais um impacto, porque se foi uma evolução, então nós não somos tão especiais assim.
e aí as crenças se dividiram, alguns continuaram acreditando em Deus, outros não, outros acreditavam em Deus, mas ficavam na dúvida. O fato é que teve um impacto. E depois veio Freud com o terceiro impacto, que foi quando o ser humano pensou, tá, beleza, a gente não é o centro do universo, a gente não é a criatura mais especial que existe no planeta, mas nós somos livres, nós podemos pensar, nós decidimos a nossa vida, a gente tem total capacidade de liberdade. E aí veio Freud e falou, porra nenhuma, você não tem liberdade nenhuma, quase tudo que você decide já está condicionado, quase tudo que você faz já vem do seu inconsciente baseado em tudo que você viveu. Então se você está andando na rua, por exemplo, e você vê um monte de brita, e você já caiu num monte de brita, você nem percebe, você simplesmente desvia. E muitas vezes isso te protege. Então se você está andando, vê um monte de brita e você desvia, sem perceber, você não foi livre, mas essa falta de liberdade te protegeu. Agora, em outras situações, por exemplo, quando você se envolve com uma pessoa e você já se fodeu tanto em relacionamentos que você está com medo, você desvia desse relacionamento e isso faz com que você deixe de viver uma coisa muito boa. Então, se a gente não for realmente pessoas que têm domínio próprio, a gente nunca vai ser livre. A gente vai estar fazendo simplesmente o que já está condicionado. A gente só vai se relacionar com aquele padrão de pessoas que a gente acredita que é bom, com aquilo que a gente acredita que vai ser o certo. A gente só vai fazer aquilo que a gente já fez e a gente viu que funciona. A gente vai evitar tudo que a gente acredita que não funciona, quando na verdade poderia funcionar. Um exemplo claro disso, gente, há pessoas que querem se desenvolver no Instagram e a pessoa pensa, caramba, eu não vou conseguir fazer isso. E aí a pessoa, por acreditar tanto, ela nem tenta. Ou seja, a porra do sentimento dela fez com que ela deixasse de ser o que ela poderia ser, porque ela não tem controle emocional. Então, gente, entendam isso como uma motivação para que vocês se controlem, para que vocês entendam que os seus sentimentos são seus sentimentos e não você. Então, quando você tem um sentimento gritando para você fazer algo, é simplesmente um sentimento, não é você. Você é a presença que percebe o sentimento. Você é aquele ser que está dentro do seu corpo, que percebe a formação do sentimento, a formação dos pensamentos. É um pouquinho difícil de entender, mas se você pensar dessa forma, você vai notar que quando você tem um pensamento, você percebe o pensamento, você percebe que isso está surgindo, você percebe o medo, você percebe isso virando uma emoção e tomando conta do seu corpo. Ou seja, tudo que está acontecendo com você é simplesmente um acontecimento, é uma coisa que está sendo criado dentro de você. E esse sentimento, ele só acontece por causa da sua identificação com o pensamento. Quando você entende a separação, quando você entende que você é uma coisa, o pensamento é outra coisa, o pensamento é algo criado pela mente e a emoção é a sua identificação com esse pensamento, você consegue controlar, porque você vê que tudo que acontece em você não é você, é simplesmente um acontecimento. E aí você consegue começar a ser livre. Então, gente, foquem bastante nisso, tá? Aproveitem ao máximo esse treinamento para que vocês sejam pessoas livres, vocês possam realmente mudar a vida de vocês. Depois a gente conversa mais.